Estamos aqui hoje para começar um novo ciclo, né? Nas aulas anteriores, nós falamos tudo sobre integrais de linha, né? A gente seguiu um roteiro inicial, como parametrizar curvas, falamos do vetor tangente a uma curva, definimos como calcular um comprimento de uma curva, falamos de integral de linha quando o campo era escalar e falamos integral de linha de campo vetorial. E agora a gente vai repetir isso agora tudo para a superfície. A gente vai trocar a curva para a superfície. Em vez de ter uma linha, como se fosse uma corda, nós vamos ter um tapete, como se fosse um lençol, né? Um tapete que vai ser chamado de superfície. E vamos seguir algo parecido. Nós vamos aprender a parametrizar essa superfície, calcular vetores tangentes e também um vetor normal a essa superfície. Nós vamos aprender a calcular a área da superfície e depois nós vamos falar de integral de superfície, tanto de campo escalar como campo vetorial. Tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos nos dedicar a falar de parametrização de superfície, que basicamente é encontrar uma função R, onde eu vou definir as componentes x, y, z que pertencem a essa superfície. Para aqui, agora, a gente vai ser necessário ter dois parâmetros. Né? Para a curva, a gente tinha um parâmetro t. Para a superfície, nós vamos ter dois parâmetros, como se fosse um T1 e um T2, e aqui está denotado por um U e um V. Né? Dependendo da superfície, a gente pode adotar parâmetros mais específicos. Né? Em vez de U e V, de uma maneira geral, a gente vai adaptar isso conforme a superfície. Tá? Tem uma infinidade de superfícies, vamos falar de algumas clássicas. Né? Tá? Então vamos ver isso aí, como é que fica na prática. Então estamos aqui nessa aula para poder falar de superfícies parametrizadas ou parametrização de superfícies, né? Nós temos aqui uma superfície pode ser uma superfície de uma função ou de uma forma geral uma superfície qualquer, não necessariamente função, e a gente precisa descrever os pontos, né? Essa superfície tem pontos no R3 de coordenadas x, y, z. E a gente precisa fazer esses pontos se mover pertencente a essa superfície, né? Bom, vamos ver. Na verdade, basicamente, escrever a parametrização da superfície é escrever uma função desse tipo, né? Lá na curva, a gente tinha um parâmetro t, e a gente escrevia um x de t, um y de t, um z de t, onde esse t pertencia a um intervalo, né? Vamos ver aqui como é que fica, lembrava, só para uma recordação, como é que ela é em curva. Nós tínhamos um t dentro de um intervalo, esse intervalo estava contido nos reais, né? E quando a gente calculava o r associado a cada parâmetro, nós tínhamos um ponto na curva, o r de t, onde a gente denotava a curva c. Então, o r de t era um ponto pertencente à curva. Para a superfície, a gente vai subir, na verdade, de 1 para 2 parâmetros, né? Como se fosse um T1 e um T2, que aqui eu vou chamar inicialmente de U e V. Então, esse U e V vai pertencer a uma região, a um domínio de parametrização que está contido no R2. Quando a gente calcular o R de UV, ele vai pegar pontos desse R2, desse D, e vai levar a um ponto na superfície. Então, R de UV para a gente é um ponto que pertence à superfície. Voltando aqui, a gente vai precisar definir um domínio, tá certo? Uma região no R2, suponho que seja uma coisa desse tipo, né? E a cada ponto que você pegar nesse domínio, né, um ponto de coordenadas U2, é como se você tivesse aqui uma direção aqui para cá, um certo U, vamos chamar de U0, para cá você tem o V, na verdade, V0, ok? É como se você definisse aqui uma direção relacionada, uma para U, outra para V, e a interseção aqui vai ser justamente esse R, né? Esse R de U0, V0, ok? Então, a gente precisa sempre, dependendo da superfície, encontrar uma função desse tipo. Óbvio que, dependendo da superfície, a gente pode até adaptar esses parâmetros. Ao invés de usar U e V, podemos usar letras específicas, né? Para superfícies especiais, né? Vamos começar pelo mais trivial, né? Superfícies de função. Suponha que Z é uma função de duas variáveis x e y. Então, toda vez que a gente pega um ponto aqui no meu domínio, né, no domínio dessa função, esse ponto ele tem um x e ele tem um y. Esse ponto pertence ao meu domínio D. Tá? Quando eu calculo a imagem desse ponto, na verdade, projetando ele lá na função, a gente tem exatamente o Z, que é a imagem desse cara. Então, a gente poderia escrever uma parametrização com uma cara desse tipo, uma R, usando, ao invés de U e V, usando as próprias variáveis independentes dessa função como sendo o parâmetro. Ou seja, o x fica no lugar do x,
o y fica no lugar do y, e o z nada mais é do que a imagem da função xy. E é interessante que a gente, para ver o nosso domínio de parametrização, ele é como se fosse a projeção dessa superfície no R2, como se fosse a sombra dela aqui embaixo, né? Eu também poderia escrever uma R de UV, colocando na primeira componente U, na segunda componente UV, e aqui seria exatamente a imagem de U e V, né? Onde esse U e esse V pertenceria a D, e esse D aqui como se fosse a sombra, a projeção da minha superfície no plano XY. Adaptando isso, se eu, ao invés de ter o Z em função de XY, eu poderia ter outras duas situações, por exemplo, o Y em função de X e de Z. Então, adaptando aqui, a gente usa os parâmetros X e Z, ou como sendo variáveis independentes, né? E o nosso Y, ele é a função G, que eu estou chamando de G aqui, que depende de X e de Z, né? Então é como se essa aqui fosse a minha superfície, só que em vez de agora a gente olhar a região D, em vez de projetar no plano XY, como as variáveis independentes são X e Z, a gente projeta no plano XZ, né? E de maneira análoga, se eu tenho x como sendo uma função h que depende de y, z, eu deixo o y e o z como sendo variáveis livres, e o nosso x é a nossa função que depende de y e z. Ou para a gente ver onde está o nosso domínio de parametrização, basta projetar lá no plano YZ, né? Nós temos aqui um outro caso também muito comum, né? Parametrização de cilindro, né? Aqui, ó, lembrando que se a gente está pegando uma superfície aberta, a gente vai parametrizar uma coisa desse tipo aqui, né? Vamos parametrizar só os pontos que estão nessa superfície cilíndrica, então essa aqui está oca, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai herdar lá das coordenadas cilíndricas, onde a gente tinha lá o x como sendo r cosseno θ, o y como sendo r seno θ e o z como sendo ele mesmo. A gente não mexia no z, né? Só que aqui, como a gente quer parametrizar somente a casca desse cilindro, somente a fronteira, nós não queremos o sólido, o que a gente faz? A gente, em vez de colocar o r, que era uma variável lá nas coordenadas cilíndricas, assim como nas coordenadas polares, a gente faz o r fixo, que é justamente o raio desse cilindro, né? Bom, e o z? Então, nesse caso aqui, o z vai variar de um nível z0 até o nível z1, para a gente poder, na verdade, variar para cima e para baixo. E ao variar o θ de 0 a 2π, a gente vai girar esses pontos ao entorno do eixo z, tá? Também poderíamos adaptar esse cilindro tirando o centro do eixo z, né? Poderia também tombar, em vez de ser o eixo central aqui, o eixo z, poderia ser o eixo y, o eixo x, né? Um caso típico aqui, né? Se eu for, por exemplo, pegar um cilindro que está com o eixo y como sendo o eixo de simetria aqui, né? Vou usar os mesmos parâmetros, só fazendo uma correção aqui. Ao invés de θz, a gente vai usar θy, tá? Então aqui é y, ok? Porque é o eixo que vai fazer movimentar na direção do eixo, na variável, né? O parâmetro que vai fazer movimentar na direção do eixo y. Então eu coloco o x, o mesmo x lá das coordenadas cilíndricas, e a gente adapta aqui, faz o z fazer o papel do y lá, né, para poder fazer esse movimento de girar aqui lá no plano x e plano xz. E deixa o y variar na direção, né, do eixo y, como tendo limite inferior um y0, um y mínimo, e aqui um y1 também, um y máximo, né? E o θ está gerando de 0 a 2π. Tá? Também poderíamos fazer a mesma coisa para o eixo x, tá? Por exemplo, se a gente quer parametrizar uma esfera, né? Lembrando, né, nós estamos pegando aqui uma igualdade, então isso aqui é a equação da superfície esfera, uma casca, né? Nós não estamos olhando o sólido. Então, obviamente, a gente vai herdar lá das coordenadas esféricas, lá do cálculo a várias variáveis, o nosso cálculo 2, né? Nós tínhamos lá o x, que dependia de θ e de φ, o y também dependia de θ e φ, aqui era o nosso z, que a princípio depende de θ e φ, mas ele era constante em θ, né? Basicamente dependia em φ. Aí, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, em vez de fazer o φ variar de 0 até o raio máximo, o raio A, a gente está fazendo o φ constante, né? Porque a gente quer só pegar os pontos que estão na casca. Então aqui, em vez de ser ρ cosseno θ seno φ, a gente coloca o ρ como sendo uma constante. Então aqui vai ser A,
ao invés de ρ e ρ. Tá? Então é exatamente como a gente fazia lá em coordenadas esféricas lá no cálculo 1. Tá? Existe uma infinidade de superfícies, né, que a gente poderia parametrizar, e isso aí vai aparecendo ao longo do curso, né? Assim como a gente fez, por exemplo, com curvas, a gente vai calcular, por exemplo, vetores tangentes, né? A gente vai calcular vetores normais, nesse caso aqui da superfície, e vamos aprender a calcular a área de superfície, e vamos também aprender a calcular a integral de superfície, tá? Então, no próximo vídeo, vamos ver como é que a gente encontraria uma expressão para esse vetor normal. Bom, com isso a gente chega ao final dessa aula sobre parametrização de superfícies, né? Falamos de algumas superfícies clássicas, né? Como é que a gente parametriza funções, como é que a gente parametriza cilindro, como é que a gente parametriza esfera, né? E hoje a gente poderia falar de outras superfícies, elas vão surgindo aí, né? Conforme o curso for avançando. O que a gente vai fazer no próximo vídeo é falar de um vetor normal à superfície, né? Então, se a gente, por exemplo, tem aqui duas curvas, né? Uma numa direção, como se fosse referente ao parâmetro U, e outra numa direção, como se fosse o parâmetro V, nós poderíamos definir aqui vetores, né? São chamados vetores tangentes a essa superfície, como se eu pudesse colocar um plano tangente à superfície em cada ponto, né? E baseado nesses dois vetores tangentes, a gente vai fazer um produto vetorial, definir aí um vetor chamado vetor normal à superfície. Tá? Então a ideia é essa, definir dois vetores tangentes, realizar o produto vetorial entre eles e encontrar um vetor normal à superfície. Tá? Vamos ver isso no próximo vídeo.